E aí galera, tudo bem? Boa noite pessoal que está assistindo a transmissão ao vivo aí de casa. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou um dos responsáveis pelo cursinho 180 graus, é o pré-vestibular gratuito aqui da Unesp de Tupã. Hoje é um dia que vai ficar marcado, com certeza, nas nossas histórias, porque é um evento bem grande. É um evento que envolve aí quase 9 grandes instituições de ensino superior do Brasil. A gente tem aqui hoje representantes da USP, representantes da Unicamp, da Unesp, o campus de Assis, o campus de Franca, da Federal de Santa Catarina, da FGV, da PUC São Paulo e do Mackenzie. São pessoas aí que a grande dificuldade desse evento foi levantar pessoas que realmente estivessem dispostas a contribuir, não só com o cursinho aqui de Tupã, mas com vários outros cursinhos que provavelmente estão assistindo a gente aí ou que vão assistir depois na gravação. Então eu queria agradecer de verdade cada um que aceitou participar. Eu acho que eu nunca ouvi tanto não na hora de levantar, na hora que eu estava fazendo o levantamento e o planejamento do evento em si, né? Hoje eu entendo o que significa aquela frase do pô, quem sabe faz ao vivo. Meu, é uma dificuldade muito grande organizar um evento nesse sentido. Então, a gente tem inclusive pessoas, caras famosos aqui hoje, que já apareceram em vários portais de notícia aí, porque tem uma história de vida diferenciada. Então, o desafio também era encontrar pessoas cuja a história de vida fosse algo novo, fosse algo que fugisse do tradicional. Então, são pessoas que lutaram, são pessoas que um dia quiseram muito e hoje elas alcançam, hoje elas estão no posto em que se encontram. Uma vez eu lembro que eu vi um cara falando e fez muito sentido para mim na hora que eu estava organizando esse evento. Ele estava comentando sobre a importância de você ter um hábito, a importância de você não encarar a sua vida como uma rotina. E ele lançou o conceito, ele falou uma definição de hábito lá que para mim fez muito sentido, que eu acho que tem tudo a ver com a rotina de um vestibulando, de um cara que está se preparando para o vestibular. Ele falou assim: aquele que tem um hábito, ele é discípulo de uma visão e de uma meta superior. É aquele cara cuja disciplina vem de dentro. E ele tem a disposição e a intensidade de subordinar as suas vontades e os seus impulsos ao seu compromisso. E eu lembro que quando esse cara falou isso, fez muito sentido para mim essa frase aí, esse pensamento. E é extremamente aplicável, principalmente para quem está em um ano de vestibular. Então, aquele cara que é capaz de subordinar as vontades e os impulsos a algo que foi pré-estabelecido, a um compromisso assumido lá atrás. Bom, então não vamos demorar mais, vamos começar aí o evento. Eu queria que, a ideia é que seja mais um bate-papo informal mesmo, cada um vai falar um pouquinho aí de uma forma bem dinâmica, para não ficar um negócio cansativo. E lembrando que a gente está no horário do intervalo, então depois daqui a gente volta para a sala de aula, certo? Então é isso aí, vamos começar. Começa pra gente aí, Lucas, começa se apresentando e contando um pouquinho aí o que você faz hoje. Tá. E aí, pessoal? Meu nome é Lucas Eduardo. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Andradina. Eu faço relações internacionais. Eu estou no quarto ano de RI, eu estou no último ano. Tá certo. Bom, meu nome é Alan, eu sou morador aqui da periferia de São Paulo. Estudei durante o ensino fundamental e médio na escola pública, no Colégio Ibrahim Nobre, que fica ali na Interlagos. É uma escola, assim, como qualquer uma pública, com um nível de educação razoável, né? E a partir da sétima série, curso técnico no CEAP, que fica aqui no Jardim Selma também. Durante o ensino médio, curso técnico mesmo em telecomunicações. Me chamo Alex, sou estudante do quarto ano de História da Unesp de Franca. Então, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina.
E aos 17 anos eu passei no vestibular para a Universidade Federal de Santa Catarina. No meio do caminho, no meio da graduação, eu acabei descobrindo essa paixão de ensinar. E aí eu transferi o meu curso de bacharelado para licenciatura. Oi pessoal, meu nome é Patrícia, tenho 21 anos e faço Relações Internacionais na PUC São Paulo, me formo esse ano, iniciei em 2011 e vou terminar agora em 2014. Atualmente eu trabalho na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, representando a indústria paulista frente ao governo e diversos outros órgãos. Eu estudei em escola pública a vida inteira e uma escola bem ruim, assim, diga-se de passagem. Tem uma bolsa. E foi por isso que eu escolhi o Mackenzie. O Mackenzie Olá, meu nome é Ana Luísa. Eu estudo na FGV, Direito. Eu estudei numa escola alemã que chama Escola Waldorf Rudolf Steiner a vida toda. Os meus pais eram professores lá, então eu tinha bolsa integral e eu entrei na GV também no programa de bolsa da presidência e eu conto com uma bolsa integral para estudar na GV também. Olá galera, eu sou a Natália, eu sou aqui da cidade de Assis. Eu estudei sempre em escola pública. Depois que eu terminei, eu comecei a fazer cursinho na Unesp de Assis. Depois que eu terminei o cursinho, eu prestei alguns vestibulares, aí eu tive algumas aprovações na área que eu queria, porque eu sempre gostei da parte de letras. Mas antes de tudo eu queria educação física, aí eu passei na UEL, em Londrina, passei em Jacarezinho, e aí eu tive aprovação na Unesp em Assis, mesmo em letras. Imagino que eu tenha passado, que vocês estão passando por agora, tem uma condição muito parecida com o que vocês estão enfrentando aí agora. Bom, eu estudei a vida inteira em escola pública, do básico, do fundamental até o médio, e estudei aqui em escolas da região onde eu moro, que é no Jardim São Luís, que é a zona sul de São Paulo. E na escola dificilmente você vai ter esse chamativo de tentar fazer ensino superior e fazer ensino superior numa universidade top. Isso é bastante difícil. Então, eu trabalhei como menor aprendiz, comecei com 16 anos como menor aprendiz, e daí que eu tive a ideia, falei, puta, quer saber, eu vou prestar pro vestibular, vou fazer alguma coisa, cara. E eu percebi o quê? Falei, pô, esses caras estão estagiando aqui, por que eles estão aqui? Eles fazem alguma faculdade. Geralmente, o pessoal que estudava lá, por ser uma empresa relativamente boa, eles faziam universidades boas. Eu falei, porra, então acho que esse é o caminho. E daí comecei a pesquisar. É um cursinho popular que eu pudesse fazer. Assim, popular por quê? Porque eu vi que os comerciais sem chance de eu pagar. Porque o salário de menor aprendiz naquela época era uns 100, 200 reais. Era ridículo. Não teria a menor condição. E eu falei, puta, será que existe alguma coisa que é gratuita, em que a gente não paga nada e os caras deixam a gente estudar? Aí eu pesquisei e encontrei o cursinho da FEA-USP, que é justamente onde eu pretendia e hoje estudo. Beleza. Assim, conta um pouquinho pra gente de como que foi como que era a sua rotina na preparação pro vestibular. Então, assim, quantas horas você estudava por dia, se deixava a matéria acumular, se você fazia muito simulado, se era disciplinado, como que era a preparação e o que você considera importante nesse sentido? Então, o meu ritmo de estudo era da mesma forma que eu sugiro para os meus alunos atualmente, estudar um pouquinho por dia. Então, existe até uma velha máxima criada por um professor de física, o professor Pier, que fala que aula dada é aula estudada hoje. Pesquisas relacionadas à neurociência que afirmam que quando você dorme antes de ter estudado em casa aquilo que você aprendeu em sala de aula, esse aprendizado não se torna significativo. Beleza, então eu tinha uma bolsa, eu tinha que chegar um pouco mais cedo lá no colégio para poder estudar. Tinha que chegar lá às 6h15, então eu tinha que acordar umas 15 para 5, mais ou menos. E aí eu ia para lá, tinha as 5 aulas no período da manhã, e
E depois disso, eu almoçava por lá com os meus amigos e ficava a parte da tarde estudando. Quando eu fazia cursinho, eu trabalhava durante o dia e o cursinho era noturno. Então era bem complicado, porque eu tinha só o horário do cursinho para estudar. Então eu tentava aproveitar ao máximo as aulas, porque eu sabia que aquele horário que eu trabalhava até às 6 e depois entrava às 7, eu tinha que dar conta daquilo ali. Então, quando acabava a aula, acabava 10h30, eu chegava em casa e estudava um pouco do que eu tive dificuldade, que eu sempre tive dificuldade em exatas, mas eu chegava e estudava um pouco, e assim, no final de semana, eu sempre tentava fazer simulado e algumas coisas que eu tinha mais dificuldade. Um método de estudo que eu utilizei foi dividir bem esse tempo de estudo. Geralmente eu fiz um horário de estudos e fui aplicando esse horário no dia a dia mesmo. Aí no primeiro semestre, beleza, fazendo cursinho, estudando que nem um retardado, porque é só assim que você passa, cara. Tem que estudar que nem retardado, não tem fórmula mágica, não tem aula mágica, não tem professor mágico aí que vai fazer você passar. É sentar na cadeira e ficar no livro e resolver exercício, que é o que faz você efetivamente passar. Aí só que já no segundo semestre as coisas começaram a se apertar aqui em casa. Aí eu tive que voltar a trabalhar, aí já ficou um pouquinho mais difícil. Nesse segundo semestre eu fui transferido para a turma de sábado para conseguir trabalhar durante a semana. Aí trabalhava na semana, trabalhava de manhã, cara. E aí à tarde eu tentava assistir aula ainda na turma do extensivo, chegava lá 2 horas, começava às 3, chegava 2, 2h30, e à noite ia pro ensino médio. Cara, assim, era correria absurda, assim, porra, de manhã trabalhando, à tarde assistir aula, à noite ensino médio, cara, e tempo pra estudar. O que eu fazia? Eu estudava no colégio, assim, o professor dando aula, e eu lá com a minha pochilinha do cursinho, resolvendo exercício, estudando, e o professor tocando lá, eu ia lá mais mesmo pra fazer prova e pra ter chamadinha pra não repetir, né, porque senão eu não ia conseguir passar, mesmo entrando na universidade, eu ia continuar no médio e não ia dar certo isso, era mais em função disso. Aí a minha rotina era basicamente, acordava às 5h30, 6 horas da manhã, tomava café, lavava os dentes, começava a estudar. Aí até umas 11 horas, 11h30, aí tomava um banho, almoçava, ia pra aula à tarde. Aí lá mesmo eu já ficava estudando após as 18 horas, porque assim, em São Paulo o trânsito é absurdo, não compensava eu voltar pra casa e estudar à noite. Falei, quer saber, é mais negócio eu ficar aqui estudando até umas 10, 11 horas, e depois volto pra casa, durmo e segue essa rotina aí. Aí foi assim durante todo o ano, graças a Deus eu não precisei voltar a trabalhar, consegui focar só nos estudos, ficou mais tranquilo de conciliar, e aí dessa segunda vez eu felizmente consegui passar, eu passei aqui na FEA, eu também prestei na Unicamp, e o Unesp também, eu passei na Unesp lá no campus de Araraquara, em Economia, e na PUC, só que aí é ProUni com bolsa, né? Eu entrei na PUC em 2011, eu fiz, assim, na verdade eu fiz um ano de cursinho antes de entrar na PUC, eu acredito que tenha sido muito bom pra mim esse um ano de cursinho. Por mais que seja difícil, eu sei muito bem qual é a rotina de um cursinho, eu estava, na época, tinha que estar no cursinho às 7 horas da manhã, passava a manhã inteira tendo aula, almoçava por lá, ficava a tarde inteira estudando nas salas de estudo, ficava até mais ou menos umas 9 horas da noite, ia para casa, no dia seguinte a mesma coisa, ia aos finais de semana, porque acredito que para quem está prestando vestibular, o ambiente de estar em casa às vezes não é o dos melhores, né? Porque existem 1001 coisas que as pessoas pedem para você fazer, 1001 coisas que aparecem para, né, você fazer. Então eu acredito que estar no cursinho é a melhor opção. Existem pessoas que passam em faculdades públicas, mas que elas se preparam muito, só que eu não podia perder mais tempo, porque eu já estava com quase 20 anos e eu tinha a pensão dos meus pais, né, que eram falecidos, e que com isso eu podia pagar a faculdade particular, senão eu ia conseguir pagar. E minha pensão acabava com 21 anos, então eu tinha que entrar logo na faculdade. Eu trabalhava de manhã e estudava no período da tarde e da noite. Eu entrava no cursinho às 6h30 da manhã e saía de lá às 10 da noite. Foi um período bem difícil também. Eu tinha aula de sábado, de domingo, de feriado.
E quando eu cheguei no cursinho, eu não sabia nada. Eu não sabia fazer conta com vírgula, eu não sabia fazer conta com porcentagem, eu não sabia quem era Napoleão Bonaparte, eu não sabia nada de história, de Revolução Francesa, nada. A primeira redação que eu tirei no cursinho, a moça que corrigiu falou assim, olha, eu não posso nem te dar 0, porque nem 0 você merece. E ela me mandou refazer. E foi um ano bem difícil, que eu tive que estudar muito, chorava desesperadamente. Aí no cursinho, eu comecei a ouvir sobre outras faculdades, aí mudei minha cabeça, falei, não quero fazer mais jornalismo, quero fazer direito, que era o que minha irmã sempre quis que eu fizesse. E eu estava bastante lá, ficava lá até as 8 da noite todo dia. Mas o meu foco era a FUVEST, porque eu não queria pagar a faculdade. E acabou que com o projeto de bolsa da GV, eu pude prestar a GV e me inscrever na GV com esse intuito de participar do programa de bolsa. Enquanto eu estava na preparação, eu nunca pensei que eu fosse fazer direito, só quando eu saí da escola mesmo. E quando eu entrei no cursinho, eu tive certeza. E eu, em nenhum momento eu titubeei, eu não pensei mais em desistir. Que você fez, porque você escolheu letras, e aí você comenta um pouquinho sobre o campus, se tem moradia, como é que é para o cara que vai de fora, os projetos de extensão que você pode participar, e um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Bem, eu escolhi letras, primeiro porque eu gostava muito, sempre gostei muito da parte de literatura, sempre fui uma pessoa que adorava ler, lia vários livros por semana, escrever também, eu sempre gostei muito de escrever. E o bacana é que, assim, o aluno que vem de fora, ele tem muita oportunidade de bolsa. Quando ele chega, ele já pode tentar a bolsa que a gente chama de BAE, né? Que são para alunos que são de fora, que não têm condição de ficar aqui. Então, eles recebem uma bolsa e aí eles fazem um estudo e tudo mais. Tem moradia também, que é bem próximo ao campus. A moradia também é oferecida para alunos sem condição ou que opte por morar lá. É bem famosa também, a nossa moradia é bem bonitinha, bem legal. Tem o RU também, que a comida é muito boa, todo mundo adora e a gente mesmo aqui come o tempo todo. Bom, então, primeiro eu me decidi pela Unicamp porque é a universidade, assim, pelo menos para o meu curso, que é mais voltado para tecnologia mesmo. É um curso bem atual. Eu escolhi esse curso porque ele mexe bastante com programação e com computação assim, bem prática, né? Mas a faculdade ela oferece uma bolsa. Na verdade, ela oferece 3 bolsas e você pode escolher 2 delas ao mesmo tempo. Assim. Então, eu escolhi 2. Uma que me ajuda a pagar a moradia e a outra que é um auxílio para transporte, alimentação e tudo isso. Essa segunda eu preciso trabalhar 15 horas semanais. Então, meu curso é integral, né? Então eu fico das 8 às 6 e das 7 às 10 eu fico trabalhando lá na faculdade. Tem até uma deficiência, assim, não dá para você definir muito bem o que faz, mas enfim. Eu vou tentar ser claro. Relações internacionais, primeiro, você vai estudar diplomacia, geografia, economia internacional, você vai estudar idiomas, porque é necessário. Então, quem faz RI, primeiro tem que ser um cara que é muito aberto para as diferenças culturais. Esse é o primeiro passo, assim, que a gente ouve bastante aqui. Por ser aluno de escola pública, eu consegui um intercâmbio que foi parcialmente financiado. É uma bolsa que, na verdade, de 4 mil euros, que dá mais ou menos, na época, quase 12 mil reais. E sem essa bolsa eu não teria ido, porque ela cobriu vários gastos, passagem, seguro internacional, enfim. E lá, foi uma experiência fantástica. Eu conheci países na Europa, eu morei com turcos, morei com poloneses, e aí eu pude ver na realidade o que é uma relação internacional, que é você morar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, que não entende a mulher ficar despida, não usar a burca, por exemplo.
é uma experiência muito grande. Então, além da área acadêmica, é isso que eu acho. A academia, ela soma muito o pessoal da gente. E essa foi minha preocupação sempre. Eu não queria aprender só pro mercado de trabalho para ganhar um diploma. A gente aprende como pessoa. Você morando numa república, você aprende muito. Você aprende a se controlar, você aprende a ceder. É uma tarefa política, às vezes, né? A seguir regras, a ter que se conter. Então, o aprendizado é muito grande, assim. É algo que eu recomendo. Mais do que ter uma preocupação com o depois. O que eu vou fazer depois? E o mercado de trabalho? Qual vai ser o meu salário inicial? Eu falo, antes disso, você tem 4 anos ou 5 para ter que gostar daquilo que você está fazendo. Né? O curso de História aqui em Franca é um curso muito bem conceituado. Se a gente for ver para aquelas revistas Guia de Estudante, ela está com as 5 estrelas, é um número máximo de estrelas que pode chegar. Eu sou super realizado no curso, pesquiso História na universidade, quero seguir carreira acadêmica dentro da História medieval, que é meu ramo de pesquisa, e é muito interessante. Eu, por exemplo, fui atrás de entender qual era a grade da USP, qual era a grade da PUC, qual era a grade da SPM, que era uma outra alternativa, e eu optei pela da PUC. A da USP ela é muito focada em economia, só que o bom da USP é que os 2 primeiros anos são matérias obrigatórias e os 2 últimos você pode optar por escolher matérias em toda a USP, assim, todas as... A PUC você tem matérias obrigatórias e você tem depois, nos últimos semestres, você tem matérias optativas. Bom, outro ponto também fundamental para quem escolhe RI é entender que o curso de RI ele não é um curso de especialização, como, por exemplo, um curso de Direito, um curso de Medicina, um curso de Engenharia, né, que Direito vai te formar advogado, Engenharia vai te formar engenheiro e Medicina vai te formar médico. RI é um curso de formação, na verdade. Então, você vai ter, dentro da sua grade, você vai aprender sobre Direito, sobre economia, sobre ciência política, sobre diversas outras frentes, só que você não vai se especializar em nenhuma dessas. Então, eu atento vocês para esse ponto, vocês saberem que o curso não é de especialização, e sim de formação. Você sai de lá uma pessoa muito bem formada em todas essas diversas outras frentes também, você vai ser um profissional multidisciplinar. Tá, perfeito. A contabilidade, então, eu estava em dúvida, tanto que eu prestei contabilidade em um, economia em outros, na Unicamp, eu prestei economia, na Unesp economia, e aqui contabilidade, porque foi em função do lugar onde eu trabalhava, tinha um cara que eu me espelhava bastante, até hoje eu me espelho muito, um cara super experiente, super bacana, que ele é formado em contabilidade, eu trabalhava um pouco nessa área enquanto menor aprendiz, trabalhava com número, fazendo análise, tudo que tem a ver com contabilidade, e por isso prestar contabilidade aqui. Assim, o mercado de trabalho para quem presta contabilidade, ou especificamente contabilidade, está precisando muito, assim, são poucos os cursos, as universidades tops com curso de contabilidade, assim. Na questão do campus, cara, assim, a cidade universitária, cara, o negócio, assim, é enorme, é um mundo de possibilidades lá dentro, cara, e é legal, assim, eu busco aproveitar ao máximo, assim, por exemplo, começando pelo apoio, assim, o cara que não tem grana, passei e tal, não sou de São Paulo, e agora, o que eu faço? Primeiro, você vai chegar lá, já vai ter uma moradia, assim, não é definitiva. É um lugar que o cara veio de outro estado e não tem onde ficar. Você vai ficar lá nesse alojamento que eles dizem, né? Um alojamento especificamente para esses caras que vêm de outro estado e não tem grana também para pagar uma república, ainda mais pensando que a Butantã, a região é cara, para conseguir se manter pela região precisa ter uma graninha. E, enfim, assim,
dificilmente, assim, o cara que precisa, ele não vai ter dificuldade em se manter aqui na universidade. Assim, são diversos programas de bolsas, de apoio à moradia, tem o bandejão, que eu também sou bolsista, você não precisa pagar, tem o café da manhã, tem o almoço e o jantar, então. Para o curso de Direito, se você vai buscar estágio no escritório aqui em São Paulo, se tem uma pessoa que fez Mackenzie e PUC e uma pessoa que fez uma outra faculdade, isso vai ser levado em consideração, com certeza, infelizmente ou felizmente. E o Mackenzie estava lá perto, e o Mackenzie era uma faculdade que era conhecido por dar muitas bolsas. E como eu não tinha condições de pagar, eu tinha só a pensão dos meus pais que já eram falecidos, e ela acabava com 21 anos, eu pensei, bom, vou para uma faculdade que me possibilita, que me dá condições, a oportunidade de ter uma bolsa. E foi por isso que eu escolhi o Mackenzie. O Mackenzie eu sou super suspeita de falar dele, né, do Mackenzie, porque eu costumo dizer que o Mackenzie para mim é Harvard, porque vindo de onde eu vim. Para falar um pouco do campus, então a gente fica num prédio só nosso, é um prédio relativamente pequeno, porque entra só 60 pessoas por ano, então é relativamente pequena a nossa faculdade, assim. Então todo mundo conhece todo mundo e tal, mas é muito gostoso por causa disso também. Sobre a OAB, porque o cara que quando ele presta direito, ele tem que ter muita consciência de que o vestibular é muito concorrido e depois ainda ele precisa passar na OAB, então é meio que uma dupla jornada aí, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco de como que foi, assim... Entendeu? Então, assim, a pessoa que faz direito, ela realmente tem que estar muito consciente de que não é só o vestibular e só passar na faculdade e terminar a faculdade. Você tem depois uma outra avaliação que é a OAB. É difícil? É. A prova é injusta? É. Só que sem isso você não existe no mundo jurídico, você não pode exercer a sua profissão, então você tem que se submeter a isso. O meu conselho é, desde o primeiro ano da faculdade, guarde todos os seus materiais de trabalho, porque cursinho para OAB não é barato, mas em regra, graças a Deus, tudo que eu vi na faculdade, eu vi lá. É que é uma prova que você tem que ir muito preparado psicologicamente. E depois da segunda vez que eu prestei o OAB, o meu psicológico já estava totalmente abalado. Eu entrava para fazer a prova, eu só chorava. Eu fazia a prova chorando, entendeu? Mas assim, na última prova, na prova que eu prestei, que eu passei, foi a vez que eu menos estudei. Eu costumo dizer que quando eu vi o meu nome na lista da OAB, a felicidade foi muito maior do que quando eu vi meu nome na lista do Mackenzie, porque eu acho que a pessoa que faz direito, ela tem um gostinho que nenhum outro profissional tem. Porque todo mundo faz a faculdade, se forma, beleza, você é um profissional, você já está no mercado. A gente não. A gente não está no mercado ainda, a gente não existe no mundo jurídico. Quando você passa na faculdade, aí é que você passa a existir nesse mundo. Bom, quando eu ingressei na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, naquela época já existia casa de estudante, já existia bolsa de extensão para aluno carente. Eu fui um desses alunos contemplados, porque meus pais nunca... a gente é de família simples, de família humilde, e galera, embora muita gente encare o curso de física como sendo coisa para louco, tá? Tem muita coisa divertida, muita coisa bacana. Para quem gosta de ciência, é um curso apaixonante, porque você vê coisas completamente fantásticas e só aquele que realmente é apaixonado pela ciência consegue entender aquilo que eu estou falando. É importante que o vestibulando perceba que não é necessário ficar se matando todo dia, estudando 12 horas por dia num ritmo frenético, sem direito a lazer, sem direito a outros prazeres. Isso é extremamente importante. Estudar um pouquinho por dia, em doses homeopáticas, como eu costumo falar, é algo indispensável. E era assim que eu fazia na minha época de vestibulando. Beleza, tranquilo. E assim, uma coisa que a gente acha legal também é qual que foi a sensação sua, ou quando você vê os seus alunos, o que eles te passam nesse sentido, quando vê o nome na lista de aprovado? Quando, depois de toda aquela preparação, você conseguiu ver que deu certo. Qual que é a sensação? Como que é esse momento aí? Olha, sem falsa demagogia, é algo que realmente emociona. Todo ano eu choro, literalmente, quando eu vejo que os meus alunos alcançaram o seu objetivo
E quando eles vêm até a gente, nós professoras, né, agradecer por tudo que a gente fez por eles. Bom, então, a princípio, eu entrei para o cursinho com planos de passar em uma escola particular, conseguir bolsa, porque seria bem mais fácil, né? Então, primeiro que eu não tinha o pensamento de passar nem na USP nem na Unicamp. Daí, consegui passar para a segunda fase e aí eu pensei, vamos fazer a prova da melhor forma possível. E acabei decidindo por sistema de informação na Unicamp. Eu estiver estudando muito, você nunca tá otimista bastante para achar que seu nome vai estar na lista e que você vai passar numa puta de uma universidade boa. E, cara, foi extraordinário, cara. Foi, assim, de longe a melhor notícia que eu tive, e provavelmente vai ser que eu tive em toda a vida, que foi, assim, um ponto de mudança brutal na minha vida. Assim, foi um ponto de transformação que acho que não vou ter tão cedo na minha vida. E aí vim gritando e minha avó não entendia, achava que eu tava louco. Você tá gritando, menina? A avó toda conservadora, tá falando, não, passei, vó, passei, pô, é nóis. E falei, mas você passou, o que aconteceu? E agora? Como é que é? Não, agora eu tô na universidade, agora essa história, fica tranquila, vó. E ela com aquele negócio de trabalhar, não, agora a gente vai conseguir trabalhar tranquilo, fica tranquilo aí que agora trabalho não vai ser problema, a gente vai conseguir, né? Nossa, a sensação, assim, é tipo ganhar na loteria. É muito engraçado. E a gente acha... Eu acho que não tem nada parecido. Quando eu passei... Primeiro, quando eu passei na UEL, porque eu não acreditava que eu ia passar na UEL, eu sempre fui aquela aluna de escola pública que não gostava muito de estudar. E aí, quando eu fazia cursinho, eu sempre achava que eu não ia conseguir. E aí, no segundo semestre, quando eu peguei firme, e aí a primeira prova foi a da UEL, que é de Londrina, né? E o resultado sai antes. Aí, quando saiu o resultado, eu nem sabia. Foi a minha vizinha que me avisou, porque a filha dela faz UEL, e veio aqui e falou, vai, parabéns, você passou. Eu falei, como assim passou? Aí, quando eu fui... Gente, ver o nome lá na lista é sensacional. É a mesma coisa de alguém chegar com um carro novo, sei lá. É, tipo, demais mesmo. E aí, quando... Tudo bem, passei na UEL, fiz a matrícula, e aí saiu da Unesp. Meu, é assim, é correr pro abraço, e aí eu saí ligando pra um monte de gente, chorando, a gente vê o nome, assim, começa a tremer. E o mais engraçado é que a gente acha que, não, a gente fez a graduação e tal... Mas quando saiu o resultado do mestrado, foi a mesma sensação. É igualzinho. Você vê seu nome lá na lista de aprovados, é impagável, não tem felicidade no mundo que se assemelhe. É demais. Eu lembro que eu saí gritando, a gente fez festa na minha casa, foi muito engraçado, é muito legal. E em algum momento você pensou em desistir do cursinho? Porque ao longo do ano vai ficando puxado, vai ficando cansativo, estressante. E por que você não desistiu? Bom, quando eu fazia o cursinho, no meio do ano eu lembro que tinha vestibular. Aí eu estava bem desanimada, porque às vezes era cansativo trabalhar o dia inteiro e aí à noite ter que ir pro cursinho. Às vezes tinha aquelas matérias que eu não me identificava e não gostava. Aí quando eu prestei vestibular no meio do ano, eu vi que eu não passei, aí, tipo, uma galera que tava comigo passou e foi embora, e eu fiquei meio sozinha, assim. Então eu fiquei muito triste, muito revoltada, e aí eu falei, não, então eu preciso focar, eu preciso ver o que eu quero. E aí foi quando eu peguei firme, porque a vontade de desistir era muito grande. Aí eu peguei firme e falei, não, foi quando eu comecei a fazer mais horários certos de estudo. E aí aos sábados eu conseguia dividir, aos domingos também. Sim. E aí, só pra fechar essa parte do vídeo aí, deixa uma dica pra galera. Imagina que você tá aconselhando um cara aí, sei lá, numa tutoria. O que você deixaria de dica pra ele? O que faz a diferença é você sentar, estudar, pegar apostila, devorar exercício, pegar provas anteriores e assim, fazer acontecer. Não tem fórmula mágica que vai falar, faz isso que vai passar. O que faz você passar é estudar. E às vezes a gente não está acostumado. Porque, assim, eu não era acostumado a estudar, né? Imagina. Ensino médio, não estudava nada, em termos por si, eu não sabia equação de primeiro grau.
por mais vergonhoso que pareça, sabia que era verbo também, não sabia nada. E você sente meio vergonhoso, tu não sabe de nada, o cara passa o X pra lá do sinal assim, cara, esse cara fazendo magia, o que tá acontecendo aqui no sinal matemática? Eu tinha muita dificuldade com matemática. E, cara, assim, no meu primeiro ano, eu ficava, assim, 3, 4 horas no mesmo exercício de primeira fase. E, assim, cara, como se manter motivado, você ficar 6 horas, 4 horas num exercício, quebrando a cabeça e não conseguir resolver, né? Eu quero deixar uma frase de um grande mestre, que é Leonardo da Vinci, que fala que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então você pode estar cansado lá de estudar e tudo mais, mas tudo aquilo que você está estudando, aquilo vai valer a pena um dia. Não vai se arrepender. Acredito que tem sido muito bom por diversos motivos. Primeiro porque acho que você amadurece muito quando você está fazendo cursinho. Você vê a dificuldade que é você passar em um bom vestibular, em uma boa faculdade. Você aprende a estudar, né? Porque eu acredito que no colégio a gente estude, mas a gente não sabe exatamente qual é o melhor jeito. No cursinho eu acredito que você aprenda muita coisa, porque não só pela pressão que você vive lá dentro, mas também pelo modo que eles te ensinam as coisas. Acho que é muito, muito válido. Desistam, não percam a força que vocês estão tendo no momento e que tenho certeza que vocês vão ter até o final. É muito importante essa concentração, essa vontade, tudo isso. Então, para a galera que está ralando aí, tentando fazer uma faculdade, eu diria que, primeiro, a pessoa não pode ter um pensamento, assim, medíocre, porque, tudo bem, qualquer faculdade que você for escolher, se você der o seu melhor, você vai ter um bom futuro. Mas tem as faculdades melhores, né, que te dão mais opções e mais oportunidades. Então, a pessoa, ela tem que se impor um alto nível. Ela tem que impor a si própria que ela vai conseguir um ITA da vida, uma USP da vida, porque as pessoas têm capacidade de conseguir fazer isso. Bom, o que eu quero deixar, se eu posso deixar alguma mensagem, é que eu, desde criança, como eu disse, eu vim de uma família muito pobre mesmo, assim. E desde criança, minha irmã sempre me falou uma coisa. Minha irmã me criou de uma maneira muito dura, né? Mas assim, a minha irmã ela nunca mentiu pra mim em relação ao mundo, em relação à vida. Ela sempre me falava assim, olha, cada um é dono do seu destino. Se hoje você decidir que você vai ser uma vagabunda, que se hoje você decidir que você vai ser uma pessoa nem aí pra vida, que não vai conquistar nada, infelizmente eu não vou poder fazer nada pra te ajudar. Mas se hoje você decidir que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, que você vai estudar, que você vai ser alguém na vida, você também vai ser, porque depende da gente. E eu me lembro eu com 17 anos, ajoelhada na privada, assim, do banheiro de casa, orando e chorando muito, porque eu queria muito fazer uma faculdade, eu queria muito mudar a minha vida, eu queria muito mudar a minha história, mas ao meu ver, eu só conseguiria fazer isso se eu estudasse. E eu não tinha como estudar, porque eu já comecei a trabalhar com 15 anos de idade e sempre ganhei muito pouco. E eu sempre pedi muito isso pra Deus, eu sempre corri muito atrás disso. Se quiser, é isso. Um beijo pra vocês. Então, como eu estava dizendo, eu sou de uma família que é muito simples, que nunca me incentivou assim pro vestibular, enfim, foi uma coisa meio minha mesmo. Minha mãe é secretária de dentista, meu pai é cabeleireiro, ninguém teve ensino superior, enfim. Eu acho que eu tinha esse complexo de que todo mundo era melhor do que eu, porque eu olhava para um lado, o cara tinha 4 idiomas, e eu lá com as minhas aulinhas de inglês ainda. E depois que eu vim pra cá, isso é importante. E fico muito triste que às vezes as pessoas, eu vejo amigos de onde eu moro, que às vezes você der a oportunidade pro cara de mostrar pra ele que ele pode fazer um caminho diferente, que ele pode mudar a história dele, que ele pode estudar, que ele pode seguir uma carreira, e que isso nunca é apresentado pro cara e nunca ele vai ter esse choque, essa lâmpada nunca vai acender pra ele. Isso é
Isso é um pouco triste, assim, né? E aí eu, puta, com a chance de fazer cursinho popular dentro de uma universidade, falei, puta, eu tenho que abraçar essa oportunidade, vendo que amigos meus, infelizmente, nunca vão ter essa oportunidade de tentar de ter uma estrutura, de ter um cursinho que te ajuda, de ter professores que topam, que dão aulas voluntárias, etc. É muito bacana e é importantíssimo valorizar isso, cara. É muito bacana. Eu costumo dizer que não há glória sem luta. Então, é necessário que você mantenha o seu ritmo de estudo, tá? Não deixem as coisas acumularem. Agora, o que não pode fazer é você se deixar desanimar pelos obstáculos que certamente vão surgir. A minha época de graduação, de vestibulando também, eu passei por muitos momentos difíceis e hoje eu costumo dizer que os problemas que eu encontro no meu dia a dia são facilmente superados pelos momentos terríveis pelos quais eu passei, que eu tive essa perseverança de seguir adiante. Então, não deixa a peteca cair, bola para frente, que somente o estudo, somente uma formação acadêmica boa, sólida, comprometida, é garantia de um futuro brilhante. Ó, isso aí. Nossa, eita. Esse final foi forte, hein? Pra dar dica pra galera, o pessoal vai começar a chorar aqui. Enquanto o Rodrigo tava falando, eu lembrei de um pensamento que é assim: plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Eu acho que é isso que vocês estão vivendo hoje. Tenho certeza de que vocês vão muito longe aí. Então eu quero agradecer de novo a participação de cada um de vocês. Eu acho que foi uma experiência fora de série, principalmente para mim. E, agora para os alunos aqui, ó galera, vocês têm tutores que são os professores de vocês, vocês têm os preceptores que são os empresários que acompanham vocês. Mas, independente desse monte de rótulo que a gente coloca, o principal e o que tem que ficar é que tem pessoas dispostas a ajudar vocês. Então, vocês podem recorrer a qualquer uma dessas pessoas que conversaram aqui hoje, que falaram aqui hoje. Eles são extremamente abertos. Os caras muito gente boa. E é isso aí. Lembrando que a cada semana sai um conteúdo novo. São conteúdos diferentes, com objetivos diferentes. Entra na nossa página e sempre vai ter coisa nova lá, sempre vai ter novidade. Então é isso aí. Muito obrigado de novo pela participação de todo mundo. Pode soltar a vinheta. 180 SK. 180 pra voar.